Vamos à palavra de Deus. Nós estamos aos domingos de novembro, vivendo uma série muito especial, a série Igreja, a igreja que Jesus sonhou na cruz. Hoje é a quarta mensagem dessa série. Em Lagoinha nós trabalhamos um pouco de forma intencional, então nós temos uma intenção naquilo que nós vamos ministrar, né? Para não ficar aquela coisa muito perdida, a gente não ingessa o Espírito Santo não, a gente dá lugar para o Espírito Santo, mas a gente sabe que a gente está recebendo, e se você tem acompanhado essas ministrações, você tem visto a riqueza que é, a profundidade que é, você poder receber esse ensino, né? Hoje é a quarta mensagem. A primeira mensagem nós aprendemos sobre o valor da igreja no lar. A segunda mensagem, inclusive essas palavras estão no YouTube, lá no meu canal, você pode acompanhar lá, né? A segunda mensagem nós aprendemos sobre porquê, para quê, para quem e qual o propósito da igreja. Por que nós existimos? Por que nós reunimos domingo após domingo, quarta após quarta? Por que nós nos chamamos de igreja? Por que eu falo que eu tenho uma igreja? Por que eu digo que eu sou crente? Por que eu digo que eu sou cristão? Porque eu, ao preencher uma ficha, na hora que pergunta a minha religião, eu digo que eu pertenço a uma igreja? Por quê? Qual o propósito? Então a segunda mensagem foi qual o propósito da igreja em relação a Deus. Amém? E nós aprendemos que a igreja existe em relação a Deus para adorar a Deus. E discorremos sobre a profundidade dessa palavra adoração. A segunda mensagem nós falamos sobre o porquê a igreja, a terceira mensagem, nós falamos porquê a igreja existe em relação a si mesma, que é para treinar as pessoas, treinar um ao outro, cuidar um do outro, lavar os pés um dos outros, né? Chorar uns com os outros, sorrir uns com os outros, obedecer os mandamentos e reciprocidades que tem no Novo Testamento, que são mais de 25 mandamentos de reciprocidade de uns aos outros. A igreja existe em relação a si mesma, para cuidar um dos outros, treinar as pessoas para que elas façam o ministério. E hoje eu quero compartilhar com você a quarta mensagem da série, por que a igreja existe em relação ao mundo. Qual é o papel da igreja em relação aos descrentes? Qual é o papel da igreja em relação aos de fora? Por que nós existimos? Qual a nossa função? Qual o nosso papel? A nós, ser cristão, não nos dá o direito de resumir a nossa prática cristã em vir para a igreja aos domingos, voltar embora para casa e viver a nossa vida cristã dentro do nosso quadradinho. Tem algo a mais para se fazer, porque a igreja somos nós, a igreja não é o prédio, você sabe disso. A eclesia somos nós, é um povo que se reúne. Bate no seu peito e diga assim: eu sou igreja, eu sou a igreja do Senhor. Amém? Você é a igreja do Senhor, foi por você que Cristo morreu, é buscar você que Ele vai vir. A igreja somos nós. E qual é o nosso papel como igreja? Em relação ao mundo, em relação aos de fora. Quero ler um texto da palavra, ou melhor dois, começando com Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. É o versículo chave do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz aí: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Repita comigo: serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O profeta Joel, há centenas de anos atrás, antes desse anúncio, já anunciava profeticamente que nos últimos dias o povo, a igreja, receberia poder. E esses últimos dias, pega aqui o ensino, os últimos dias de Joel. Lembra que o Joel diz? E nos últimos dias receberão poder, a descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E os jovens terão visão, os velhos profetizarão. Quem se lembra dessa profecia de Joel, que diz que nos últimos dias, esses últimos dias não está dizendo sobre os últimos dias que antecede o arrebatamento ou a volta de Cristo, ao que muitos ensinam. Os últimos dias está relacionado ao Pentecostes. Vem aqui comigo: Jesus morreu na cruz, sim ou não? Ressuscitou ao terceiro dia, sim ou não?
Antes de ser assunto ao céu, passou 40 dias em espírito, anunciando as coisas mais importantes para os seus discípulos, sim ou não? E só depois do 40º dia que ele foi assunto ao céu. Sobrou quantos dias? Para completar o Pentecostes, que é 50, sobrou quantos dias? 10 dias. Esses são os últimos dias, anunciado pelo profeta Joel lá atrás. E nos últimos dias, quem pegou? Quem pegou o ensino? Nos últimos dias, não é os últimos dias que precede a volta de Cristo, mas os últimos dias do Pentecostes, dos 50 dias, onde 40 dias Jesus ficou em espírito, e depois que ele foi assunto ao céu, os discípulos se reuniram no cenáculo, e lá ficaram durante 10 dias. Quantos dias eles ficaram lá? 10 dias, porque eles esperavam o cumprimento da profecia de Joel, que esses seriam os últimos dias. Eles ficaram 10 dias dentro do cenáculo, 10 dias dentro da igreja, orando, buscando e clamando. Dá para imaginar isso? Às vezes eu prego, que nem eu preguei hoje de manhã, prego aqui hoje, a hora que terminar esse culto eu estou rouco. Agora você imagina 10 dias, orando. Tem gente que quando o culto passa de 2 horas já está dando comichão, querendo sair correndo da igreja. Agora você imagina 10 dias dentro da igreja, sem sair, orando e buscando, acreditando numa profecia, que falta agora 10 dias para cumprir o Pentecostes. Os 10 dias, eles estavam lá orando. Primeiro dia, eles orando, revezando. Pedro reveza a palavra com Timóteo, Timóteo reveza a palavra com Pedro. Eles vão orando, eles vão clamando, eles estão clamando. Passa um dia, passa 2, passa 3. Ei, sem ir embora para casa. Que tal fazer aqui os 10 dias aqui na igreja, Lagoinha, Tatuapé? Baixa a porta aí, Rogério, fechou. Só daqui 10 dias nós vamos embora. Baixar tudo aí. Não, pastor, a gente tem tanta coisa para fazer que não teria tempo para isso. Mas eles estavam debaixo de uma palavra. Você não entendeu, eu vou repetir, Lagoinha. Eles estavam debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo dessa mesma palavra. Eles estavam lá, 4º dia orando e nada. 5º dia orando e nenhum sinal. 6º dia orando, os músicos já cansados, a voz dos pregadores já rouca, nada. 8º dia e... só esse lado aqui. 8º dia e... vamos ver aqui agora. 8º dia e... eu acho que aqui está mais forte, mas vou dar mais uma chance aqui. O 9º dia e... o 9º dia e... nada. 9 dias, irmão, dá para imaginar? Orando dentro da igreja, cansado, jejum, com fome, palavra, mas eles estavam debaixo de uma, e quem vive debaixo de uma palavra persevera e não desiste até que ela se cumpra na vida. Você está debaixo de uma palavra? Aplaude ao Senhor, que aplaudir é Ele, manda bala, sem dó, joga a palma mesmo, porque é para Ele. Você está debaixo de uma palavra? Você está debaixo de uma palavra profética? Você está debaixo de uma palavra de promessa? Eu acabei de falar que o ano não terminou e nós estamos vivendo o ano da promessa. Você está debaixo de uma palavra? Existe uma palavra profética para a tua vida? Deus já te entregou uma palavra? Deus já te entregou uma promessa? O ano não terminou, nós continuamos no ano da promessa. Continua perseverando até 31 de dezembro, porque Ele pode ainda fazer muitas coisas. Ele pode. Um dia e a tua vida revira totalmente, meu irmão. Em um dia, de um dia para o outro, a coisa pode mudar totalmente. Deus não precisa de 365 dias. Ele precisa de um segundo para um sopro dele lá de cima. E pronto. Aleluia. 9º dia e... esqueceram já. 9º dia aí? O 9º dia aí? Mas aí chega o 10º dia, Rafa. O 10º dia chegou.
Eles estão na expectativa, está cumprindo o Pentecostes nos últimos dias. No 10º dia eles começam a orar, e alguma coisa começa a acontecer dentro do cenáculo. Eles começam a orar e começam a sentir umas coisas estranhas. Eles começam a orar e começa a entrar um vento dentro da igreja. Vem um vento impetuoso dentro da igreja. Começa a soprar um vento na igreja. Eles vão se enchendo. Deus vai enchendo aquela igreja. A presença do Espírito Santo vai descendo. A presença de Deus vai chegando. E eles vão sendo revestidos do Espírito Santo. Eles começam a ser revestidos do Espírito Santo. Aqueles 9 dias agora estão no 10º. Está valendo a pena. Eles estão cheios. Eles estão pulando. Eles estão gritando. Eles estão falando em línguas. Nessa ocasião todas as nações, ou pelo menos quase todas as nações conhecidas, estavam por ali por perto para ver os sinais. Trazendo para os nossos dias, tinha alemão, tinha japonês, tinha africano, tinha holandês, tinha árabe, tinha um monte de etnias, um monte de cultura, e um monte de dialetos, um monte de línguas reunidas ao entorno. E eles estão cheios do Espírito Santo dentro daquela igreja. Eles estão pulando, rodopiando. Está aquela bagunça santa lá dentro. E eles saem para fora. As pessoas começam a olhar e falar: beberam demais. Ficaram aí dentro esses 10 dias, encheram o caneco, confundiram ele como se eles estivessem embriagados. E de fato estava, mas não de vinho. Eles estavam embriagados do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio de Deus. E aí aqueles que não falavam outras línguas se aproximavam do inglês, sem ter nem estudado inglês, e falava com inglês, na língua que ele falava. Ia no japonês, chamei de japonês agora, irmão, e falava com o japonês, na língua japonesa. Ia no alemão, e falava em alemão. Nunca estudaram, mas a presença do Espírito Santo se fez notória. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eles foram revestidos e receberam a promessa. A Bíblia diz que eles foram confundidos como embriagados. Você sabe que uma pessoa embriagada, tem uns embriagados que enchem os... né, irmãos? Enche ou não enche? Tem uns embriagados que ele fala com você, ele gospe em você. Gospe em você e te abraça. Oh, meu Deus do céu. Não sei se você já bebeu na vida. Eu bebi um pouco. Aí arruma amigo para todo jeito, chora. Eu lembro de 2 amigos. Uma vez nós fomos para a praia, irmão, no mundão ainda, faz tempo isso. Nós descemos no calçadão da praia, tá os 2 primos lá agarrados um no outro, na calçada, irmão, calçadão, um monte de gente passando, eles chorando, agarrados. Mas gente, o que aconteceu? Perguntar para eles: por que vocês estão chorando? Avó morreu. Avó morreu? Puxa vida, sério, cara, meus sentimentos. E aí, vocês vão subir pro velório? Não! Já faz mais de 10 anos que ela morreu. E resolveram chorar pela avó. Cheio de cana, irmão. Cheio de cana. O outro, certa ocasião, cheio de cana, enfiou a concha dentro o pino da panela do pressão tinha caído dentro do feijão. E ele pôs a comida no prato, o arroz, pegou o feijão, a concha e o pino veio junto. Quando o pino bate no prato, faz aquele barulho, tac! E nós tudo bom, né? Vamos almoçar então. Ele lá com a faca e o garfo cortando o pino, achando que é linguiça, irmão. Oh, mardita, né? Pingaiada. Mas a Bíblia fala que aqueles homens que estavam foram confundidos como... Para eles serem confundidos como bêbados, eles estavam fazendo coisas anormais. Sim ou não? Talvez estava rodopiando, o outro estava pulando, o outro estava saltando, o outro estava glorificando, o outro estava abraçado, chorando pela avó, o outro estava não sei o quê, o outro... E ele falou: está todo mundo doido. Mas o texto que nós lemos diz: e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quem é que não quer ser cheio do Espírito Santo?
O Espírito Santo quer encher a minha e a sua vida. Diga amém. O Espírito Santo quer nos encher. Lagoinha é uma igreja cheia do Espírito Santo. E a presença dele está aqui. E muitas vezes nós vamos dar lugar para o Espírito Santo. Muitas vezes você vai ver pastor pular aqui em cima desse altar, rodopiar, profeta descer, entregar recado. Porque nós damos lugar para o Espírito Santo e para os dons de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. A igreja existe em relação ao mundo para testemunhar. Deus não manifestou o Espírito Santo para eles ficarem pulando dentro do prédio da igreja. Deus não manifestou o Espírito Santo para eles ficarem rodopiando e entregando o recado dentro da igreja só. Isso aconteceu, mas foi o revestimento que Deus deu para eles e disse: agora que vocês estão cheios, saiam das quatro paredes e sejam as minhas testemunhas por onde quer que andar, tanto em Jerusalém quanto Judeia, Samaria e até o confim da terra, e ganhem o mundo para Jesus. Então, querido, não adianta, com amor e carinho, nós reunimos os cultos pentecostais e ficar pulando. E eu gosto disso, porque eu também sou cheio do Espírito Santo. Mas Deus não nos chamou para ficar aqui fazendo um culto como esse. Termina o culto cada um para sua casa. O propósito de ser cheio do Espírito Santo, de falar em outras línguas, de profetizar, de receber dom de cura, de ser cheio, é para sair daqui de dentro como uma locomotiva, atropelar Satanás e seus demônios, passar por cima e ir até os perdidos e dizer: é chegado o reino de Deus na sua vida. Aleluia. Mateus 28, 18. Jesus amado. Só introduzi o primeiro versículo. Vamos lá. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se e disse. Isso aqui, ó, você está lendo aí? Aconteceu dentro dos 40 dias, onde Jesus estava em espírito. Então Jesus aproximou e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e obedecer tudo que eu tenho ordenado, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém? Por que é que a igreja existe em relação ao mundo? Para ser testemunhas de Cristo. Nós existimos para testemunhar do Evangelho de Cristo. Nós existimos para um propósito. Nós não podemos ser crentes 007. Tem gente que trabalha 10 anos na empresa e ninguém sabe que é crente. Está lá infiltrado, 007. Estou numa missão secreta, pastor. Que é isso, rapaz? Missão secreta é essa? Tem vergonha do Evangelho? É ou não é? Muitas vezes você vai ser meio, sofrer um certo preconceito com algumas coisas, depende de onde você trabalha. Eu me lembro onde eu trabalhava lá em São Bernardo, numa clínica radiológica, e eu era operador de tomografia naquela ocasião. E então, só tinha eu de crente. Só tinha eu de crente lá na turma de técnicos, né? Só eu, o único crente. O resto é tudo prega ruim, né, irmão? Mas eu também já tinha sido prega ruim, então entendi esses prega ruim. Mas aí eles, aquele papo, irmão, papo de serviço de quem não tem Jesus é o quê? Só porcariada, né? Porcariada, não sei o quê, e aquela coisa toda e tal. E você sofre um certo preconceito. Um dia eu estou sentado fazendo exame de tomografia, 4 estagiários acompanhando, 2 técnicos aguardando terminar o meu plantão para assumir o deles. Entre esses 2 técnicos, uma moça muito bonita, porém casada. E estavam ali, aquela conversa, eu terminando meus 2 últimos pacientes, aquela coisa toda. E o zum aqui dos estagiários com aquela moça e tal, moça bonita, irmão. Porém, casada. E ela mostrando o celular para um, para outro, ela mostrando o celular para um, para outro. E todo mundo rindo e aquela coisa toda. Você já imagina o que está passando ali naqueles filminhos, né? Aí algum deles diz assim: não mostra para o Julião não, porque o Julião não pode ver essas coisas.
Não, ele não pode ver essas coisas. Eu falei, escuta, vocês que já estão vendo aí, mas o que é que eu não posso ver? Não, nem vou mostrar para você que você não pode ver essas coisas, você é crente. Eu falei, eu imagino que vocês estão vendo aí. Só me fala o que é. Não, é o Homem-Aranha aqui, né? Fazendo namoro aqui com a Mulher Maravilha. Eita, Jesus amado. Dá uma curiosidade de ver, né, irmão? Mas você não pode ver. Quer dizer, eles estavam vendo um filmezinho pornô ali. E ela, a mulher bonita, porém, que estava mostrando para todos. E eu disse, quem falou para vocês que eu não posso ver? Não, você não é crente? Sou. Mas quem disse que eu não posso ver? Aonde está a lei que diz que eu não posso ver? Se vocês podem, eu também posso. A diferença é que eu não preciso e não quero, mas poder eu posso. Agora muito me admira uma moça como você, linda, bonita, fazendo o que está fazendo. Se o seu marido estivesse presente, a irmã faria da mesma forma? É uma questão de respeito e ética, não tem nada a ver com fé. Tem a ver com princípios. Ainda que eu não fosse crente, eu jamais teria coragem de fazer isso uma vez casado, porque eu estaria ferindo a honra da minha esposa. Silêncio tomou conta. Daquela turma eu consegui ganhar uma moça para Jesus, a Edilene. Congregou com a gente um tempão. Não é? Ganhei minha chefe para Jesus também. Eu não é? Consegui pregar para um monte de médico lá também. Então nós não somos 007, irmãos. Nós fomos chamados para rodopiar dentro da igreja, para ser cheio do Espírito Santo, que a gente quer vir na igreja, quer ver profeta descer, jogar paletó, rodar, rodopiar. Isso é muito bom, muito gostoso. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Mas o que nós vamos fazer com isso? Quando a gente sair daquela porta para fora. Gostaria até de escrever ali, ó, naquela parte da porta lá de dentro. Estamos saindo para o campo missionário. Ao sair daqui, nós estamos saindo para o campo missionário. Amém ou não? Querido, vem comigo. A igreja existe para testemunhar Jesus aos de fora. Nós existimos para falar do amor desse Jesus. Eu não sei até onde você crê nisso, mas o céu existe e o inferno também existe. Eu não sei até onde você crê nisso, mas muitos vão para o céu e muitos irão para o inferno. E muitas pessoas que estão perto de nós podem ter a chance de deixar de ir para o inferno para ir para o céu, se nós, cheios do Espírito Santo, cumprirmos o nosso papel de igreja, que é testemunhar a fé com um amigo, testemunhar a fé na nossa família, testemunhar a fé na onde nós andarmos, falar do amor desse Jesus, de um Cristo que salva, que batiza, que vai voltar para buscar a igreja, de um Cristo cheio de amor para dar para os seus filhos. O mundo está carente do amor de Deus. Antigamente, alguns anos atrás, você falava de Jesus, as pessoas tinham repúdia. Hoje já está muito mais aberto. De 10 pessoas você falar de Jesus, 8 vão te ouvir. 8 vão te ouvir. Estatística. Nós precisamos testemunhar. A maioria dos crentes precisa saber que foram chamadas para testemunhar. A igreja precisa ser uma igreja de testemunho, uma igreja que prega o evangelho. Estatísticas recentes comprovam que apenas 5% dos crentes levaram uma pessoa para Jesus. E o que nós estamos fazendo, se o nosso papel como igreja aí, quando os crentes estão revestidos do Espírito Santo, eles estão recebendo poder. Aquele revestimento que veio de Deus foi para eles serem cheios de poder, para sair e enfrentar o inimigo. Deus estava dando um revestimento para eles, unção, ousadia. Meu irmão querido, aqueles apóstolos muitos morreram como mártires. Pedro foi condenado à morte de cruz e não se achou digno de ser morto como seu Senhor, e pediu para que fosse crucificado de ponta cabeça.
Paulo foi decapitado, cortaram o pescoço dele. E o que fez essas pessoas não negarem Jesus, até entregar sua vida, como cantamos naquela canção: abro mão dos meus sonhos, dos meus planos e da minha vida. Sabe o que fez? A capacitação do Espírito Santo de Deus que estava neles. A capacitação do Espírito Santo de Deus que estava neles, que encorajou. Eu não posso acreditar que uma pessoa sem o Espírito Santo seja capaz de dar a sua vida em detrimento ao amor de um Cristo que ele não viu visivelmente, embora os apóstolos o tinham visto. Mas cheios do Espírito Santo, eles davam as suas vidas. Agora a igreja, preste atenção: Jesus está à porta para voltar para buscar a igreja dele. Jesus está à porta, Jesus está vindo buscar a igreja. Se você não percebeu, todos os sinais estão aí. E Ele está vindo para buscar a igreja. Ele está vindo para buscar a igreja. Ele está vindo para buscar a igreja. E quando a igreja subir no arrebatamento, quem vai comigo para o arrebatamento? Diga glória a Deus. Alguns vão e outros vão ficar. E aqueles que ficar, ficarão sem o Espírito Santo, porque no arrebatamento o Espírito vai junto. E como que eles vão conviver com a perseguição? Como é que eles vão conseguir abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos, da sua vida, sem o Espírito Santo? O Espírito Santo tem que nos encher para nós sermos testemunhas. Quantos aqui conseguem falar que não é mudo? Diga amém. Essa voz que Deus te deu como principal missão em cima dessa terra é testemunhar do amor de Cristo aos perdidos. Vem aqui, querido. Quando eu olho para aquela passagem bíblica do rico e Lázaro, eu fico olhando o rico no inferno e o Lázaro no seio de Abraão. Dá para imaginar aquele homem no inferno pedindo para Abraão: deixa ele só molhar o dedo na água. Irmão querido, olha aqui para mim. Ele só queria uma gota de água, porque o tormento aqui é grande demais. E Deus, na pessoa de Abraão, disse: não dá, você teve a sua chance, você não aceitou porque não quis. Já que não dá para mim, então, por favor, avisa, porque eu ainda tenho 5 irmãos lá. Eu não quero que eles venham para esse lugar. E ele diz: para isso vocês têm os profetas. Quem está ouvindo a palavra, diga amém. Para isso vocês têm a igreja que profetiza Jesus. Para isso vocês têm a igreja que testemunha Jesus. Para isso tem a igreja, querido, olha aqui para mim. Segura as palmas aí, presta atenção. Dá para imaginar a seguinte cena, porque segundo dados bíblicos há uma grande possibilidade de uma interpretação, ainda que infericamente, de que nós conseguiremos ver as pessoas que estão no inferno quando no céu estivermos. Dá para imaginar o sofrimento das pessoas no inferno? Alguém diz que essa terra aqui é um inferno, não sabe de nada, inocente. Agora, imagina Deus trazendo na beirada da eternidade, no parapeito da eternidade, falando: olha lá o inferno, as pessoas sofrendo no tormento. E você bate o olho e vê um amigo seu que trabalhou com você 10 anos. Anos do seu lado. Você poderia ter testemunhado a fé para ele, e ele não precisaria estar lá. Para imaginar Deus te levando na beirada da eternidade, olhando lá, e você vê o seu irmão biológico, sua mãe, seu pai, filhos seus, amigos, parentes queridos, no tormento eterno, sem chance de salvação. E Deus olhar para você, sabe por que eles estão lá? Eu te dei tanta chance de você falar de mim para eles. Eu coloquei você do lado dele para trabalhar 10 anos.
você foi um crente 007. Você não falou, você se escondeu. A Bíblia diz que naquele dia que nós fomos para lá, se abrirão livros, e não é o livro da vida, se abrirão livros de tudo que nós fizemos e deixamos de fazer. A igreja não está de brincadeira. Deus não deixou essa igreja na terra de brincadeira. Nós temos um propósito, nós existimos para uma missão. Meu Deus, é inadmissível. Quantos são cristãos aqui? Diga amém. É inadmissível que alguém passe pela sua vida sem ouvir falar do amor salvífico de Cristo Jesus. Se elas vão aceitar ou não, é uma questão delas. Mas um dia, quando o Senhor te levar no parapeito da eternidade para mostrar o inferno, fala: filho, eu sei que você deu o seu melhor, você falou, você insistiu, infelizmente ele não aceitou, ele escolheu estar ali. É diferente do que olhar e saber que eu podia ter feito algo, eu podia ter orado mais, eu podia ter acreditado um pouquinho mais, eu podia ter insistido mais, eu não deveria ter desistido com tanta facilidade. Pastor, eu desisti daquela vida, desisti daquela pessoa, eu chamo ela para ir para a igreja, já há muito tempo ela não vem. Você só chama ela para vir para a igreja? Deixa eu te falar uma coisa: quanto tempo você está pagando de oração por essa vida? Quantos jejuns você tem feito por essa vida? Pela sua casa, pela sua família? Que adianta a gente ser cheio do Espírito Santo, rodopiar, chorar, se derramar, ser curado, voltar para casa e não abrir a boca para testemunhar, e não falar do amor de Cristo, e chegar o grande dia a gente ir para o céu, e aquele que nós amamos tanto aqui nessa terra não terem a chance de ir, simplesmente porque nós não falamos daquilo que era para ter falado. Nós existimos para testemunhar. Os crentes foram pregando a palavra, os crentes estavam envolvidos. Os crentes é o que estão envolvidos com os descrentes. Onde você trabalha tem descrente, aonde você mora no condomínio tem descrente. Fala do amor de Cristo. Seja louco, seja doido, irmão. Deixa de chamar de maluco, deixa de chamar de débil mental, deixa de chamar de fanático. Se você anunciar o evangelho para 100 pessoas, e uma dessas 100 aceitar esse evangelho, que mesmo numa atitude, abre aspas, de loucura você anunciou, de fanatismo você anunciou, quando chegar no céu, eu creio que ele vai te procurar na eternidade. Ele vai te procurar lá e falar: meu irmão, obrigado, obrigado porque aquele dia você insistiu comigo no elevador, obrigado pelaquela mensagem que você jogou embaixo da porta dizendo que estava orando por mim, obrigado pelo convite que você fez para me levar para a igreja, obrigado, 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 porque isso garantiu a entrada aqui. Eu aceitei Jesus e por isso eu estou aqui. Ah, meu irmão, você lembra quem te evangelizou? Você lembra quem falou do amor de Cristo para você? Ninguém nasce crente, nem os filhos de crente. Filho de crente, crentinho não é não. Ele vai ter que se arrepender, vai ter que reconhecer, vai ter que aceitar Jesus. Um dia alguém falou de Jesus para você, e eu guardo eterna gratidão por aqueles que me evangelizaram até hoje. E um dia nós vamos nos encontrar na eternidade, e se eu tiver a chance de reconhecê-lo, eu quero abraçar e dizer obrigado, porque um dia você testemunhou Cristo para mim, e só por isso eu estou aqui. Nós somos a igreja de Cristo, e é uma igreja que deve influenciar o mundo. Olha aqui para mim, só existe 2 grupos de pessoas nesse ponto de vista: os que influenciam e os que são influenciados. De que grupo você faz parte? Daqueles que influenciam ou daqueles que são influenciados? Um dia os irmãos de Éfeso e de Filipos falaram: esses crentes chegaram aqui para perturbar. Sabe quem eram eles? Paulo e Filipe. Chegaram aqui para perturbar. Eles estão influenciando, repreendendo demônio. Os videntes estão parando de ver. Os jogadores de búzios não enxergam mais nada naquelas conchas.
As cartas do tarô não estão funcionando para mais nada. Você é do time que influencia ou você é do time que é influenciado? Nós precisamos entender que o nosso papel como igreja é influenciar uma geração, influenciar as pessoas, impregnar as pessoas com o amor de Cristo. E como é que nós vamos fazer isso? Deus nos deu 3 símbolos de igreja para fazer e exercer influência na vida das pessoas. Primeiro, ele diz que nós somos como o sal da terra. O sal da terra. Deus diz em Mateus que nós somos o sal da terra. O sal, ele exerce uma influência na vida das pessoas, sim ou não? O sal exerce uma influência invisível. Você come num restaurante bom, mas se não tiver o sal, você vai perceber que a comida está meia insossa. Você cozinha um arroz sem sal, ele está ruim, por melhor que foi o arroz. Mas você não vê o sal, mas ele está lá. E se tiver em demasia, também provocará repúdia. Então nós temos que ser aquelas pessoas equilibradas, o sal que exerce uma influência na vida das pessoas invisível. Eles não estão vendo, mas você está orando. Eles não estão vendo, mas você está mudando de vida. Eles não estão vendo, mas você está intercedendo. Eles não estão vendo, mas você está provocando algo na vida deles. O sal foi feito para dar sabor. Porque quando o sal perde o seu sabor, diz a palavra, não serve para mais nada, senão para ser pisoteado pelos homens. Sabe o que isso quer dizer? Que antigamente, naquela época antiga, o sal era usado para fazer pavimentação, assim como o asfalto. E quando o sal já não tinha mais a sua eficiência de sal, de preservar principalmente, que não havia geladeira, era preservado no sal. Quando o sal perdia a sua eficiência de preservar, ele não servia, então ele era jogado fora. E as pessoas pegavam aquilo e faziam pavimentação nas ruas de terra. O sal serviu por muito tempo para ser moeda de pagamento aos trabalhadores. Daí o nome salário. Mas o sal, ele tem uma função. E a função é provocar uma influência. Nós temos que provocar sede nas pessoas. As pessoas precisam olhar para nós, nosso modo de viver, nosso modo de agir, nosso modo de caminhar, nosso modo de ser pai, nosso modo de ser mãe, nosso modo de ser marido, de ser cônjuge, e sentir sede desse Deus que nós aprendemos a servir e amar, desse Deus que nós aprendemos a mudar as nossas condutas. Quantas pessoas aqui foram tranqueira? Eita glória! Eu era uma tranqueira. Olha o Cleito ali, santo Deus, irmão. Pensa, se eu era tranqueira, aquilo ali, Jesus amado. Não sei como é que Jesus te aceitou, irmão, de verdade. Eu tenho uma conversa com ele lá, falei assim, poxa vida. Mas alguma coisa provocou sede lá. E foi o sal. Foi o sal. Foi o sal. Me lembro quando o Cleito converteu. A Jara, a Santa Jara. Cadê a Santa Jara? Santa Jara. Era uma santa, né, irmão? Se aprontava demais. Jesus amado. Santa Jara converteu. Eu e o capeta Cleito não. E não queria igreja de jeito nenhum. Mas aí Deus pegou ele na curva. Ele apareceu lá na igreja. Se aproximou de mim, se lascou, filho. Vai ouvir de Jesus. Encostou do lado, já era. Vai ouvir. Não vai passar pela minha vida sem ouvir falar de Cristo. Não vai. Pode ser quem for. Aí, com jeito, com equilíbrio, o sal foi provocando sede. Né, Cleito? Foi dando sede. Ele falou, cara, o pastor lá até que é gente boa. Chega que esses pastores é tudo xarope. O pastor lá nem gravata não usa, negócio esquisito. De vez em quando aparece com as calças rasgadas. Aí foi indo. E o sal, céu, filhão, não sei o que, aquela coisa toda. Teve um estudo de batismo. Falei, agora eu pego ele. Falei, você não quer fazer estudo de batismo? Não, não sei não. Aquele jeitão dele. Sei lá, se eu quero, se eu não quero. Fazer pra quê, mano? Fazer estudo nada, tá cedo ainda. E não sei o que. Falei, não, mano, vamos fazer o estudo lá, mano. Não, mas e se eu não quiser batizar? Não, você faz sem compromisso, não precisa, né?
Foi assim ou não foi? Aí ele chegou lá, todo pá. Vem aqui na frente da câmera aqui, vem cá. Lascou, filho. Mas faz assim mesmo, irmão. Aí. Vem aqui em cima. Olha, ó. Aí ele foi para o estudo de batismo. Foi lá. Chegou lá, sentou na cadeira, todo pá. Essa cara dele aqui. Ai, ai. Eu falei, Senhor, agora é com você. Pega esse neguinho e dá no meio dele. Sem dó, Jesus. Não deixa ele escapar. E o estudo de batismo. Pau, 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 pau. Segura aí, segura aí, segura aí. Você já vai aplaudir já, segura. Nem. Cara, o casamento arrebentado. A mulher dele já tinha procurado a gente porque queria largar ele. Não valia nada. Aí o estudo de batismo terminou o estudo, não falei nada para ele. Eu falei, essa obra é tua, Senhor. Eu estou fazendo o meu papel, testemunhando. Acabou o estudo de batismo. Ele, pastor, quando que vai ser o batismo? Eu falei, tal dia, filho. Eu vou me batizar. Ele desceu as águas, saiu daquela água assim, chorando. E Deus transformou a vida desse moço. Ele não sabe. Eu nunca disse isso para ele. Ele pode imaginar porque me conhece um pouco. Mas antes de falar com ele, antes de levar ele para o estudo de batismo, eu orei muito por ele. Eu fiz jejum de 21 dias por ele. Pela vida dele. Eu falei, Senhor, eu quero ser sal na vida do Cleito. Senhor, eu quero que ele sinta a sede do Senhor. Ele se batizou. Ele se converteu. Eu não sei se tem pessoa que é mais trator para trabalhar dentro dessa igreja do que ele, com perdão aos outros irmãos. Ele está com a família dele em Cristo, os filhos batizados. A Santa Jara aguenta ele até hoje. É um filho para mim. Se tornou um filho. Ontem estava num congresso, falei, filho, amanhã eu vou vir pregar aqui. Eu ando meio ruim ainda, essa Covid ainda não me deixou 100%. Você não pode ir comigo para você dirigir para mim? Mas na hora, pastor. Passou lá em casa, me pegou, me levou, me trouxe de volta. É um filho. A hora que eu chamar, ele corre. Porque é um filho. E se eu não tivesse falado de Jesus para ele? E se ele tivesse morrido antes de conhecer a Cristo? Porque vivia num mundo terrível. Mas graças a Deus que o Cleito está aqui. E assim como tantos outros irmãos. Hoje é um diácono ungido. Derramado óleo na cabeça dele, diácono, servo. E o que você falar para ele, ele fala, eu estou aqui para te servir. E é de verdade, irmão. Ele serve, ele é trator. Toda a vaidade caia por terra, filho. Mas o Espírito Santo me incomodou de trazer o teu testemunho em público, para dizer que nós precisamos ser um sal, uma influência invisível, que toca o coração. E eu tenho certeza que um dia, se o Senhor nos levar no parapeito da eternidade, vou poder olhar para baixo, mas eu não vou ver o Cleito no inferno. Eu vou ver o Cleito no céu. Porque nós temos que ser esse sal invisível que toca o coração das pessoas, irmãos. Nós precisamos falar do amor de Cristo. A influência invisível é o sal. A fachada do restaurante, a decoração pode ser boa, mas se não tiver o sal temperado, não vai produzir efeito. A igreja também diz que nós fomos chamados para ser luz. Amém ou não? Para ser luz, que é a influência visível. Enquanto o sal é a influência invisível, a luz é a influência visível. As pessoas precisam ver em nós. Nós debatemos agora no nosso GC sobre isso. Por que as pessoas resistem ao cristianismo? Por que as pessoas resistem quando você fala que vai convidar elas para ir numa igreja de crente?
Por alguns motivos. Primeiro, a gente já vem logo no coração o seguinte: por causa de um monte de líder que está dando mau testemunho. Isso é uma verdade. Que o que tem de pastor picareta, fazendo o que não tem que fazer, isso é verdade. Você tem que apanhar na cara, tem que ser homem, largar o púlpito. Irmão, tem pastor que está traindo mulher. Tem pastor... Isso aqui vai para a rede social. Eu não estou pensando em ninguém, mas a palavra está falando comigo. Se você é um pastor que está me ouvindo, que está traindo a sua esposa, que está com nhenhenhê com mulher de igreja, que está pecando, que está roubando, que está aceitando propina, ou você confessa o teu pecado, ou Deus vai arrancar a tua autoridade e vai rachar teu púlpito no meio, porque você não merece estar aí. Tem sim líder muito sem vergonha. Com muito pesar eu digo, porque eu sou um deles, mas não sou um dos sem vergonha. Mas tem sim picareta. E por causa disso, o evangelho está sendo resistido. E muitas vezes vão para o inferno, por causa do mau testemunho de muito líder. Mas também deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que ser uma influência visível, eu e você. Muita gente não vem para Cristo, sabe por quê também, irmão? Por causa do meu e do teu testemunho como irmão em Cristo. Porque converte, se torna a pessoa mais chata da família. É o chatão, se tornou, converteu. Ah, ele não vem mais aqui na festa do aniversário do sobrinho. Não, por quê? Porque agora é crente, não pode participar dessas coisas. Não vai vir na ceia de Natal? Não, por quê? Porque é crente. Aqui ele falou que tem 2 ou 3 dos tios aí que bebe cerveja, ele não vai vir. E quando encontra a família, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Você vai para o inferno, vem para Jesus, senão você vai queimar nos quintos dos infernos. Vem para Jesus, joga essa santa fora, quebra essas estátuas, faz tudo isso. Ô irmão, por causa desses crentes chatarrões, muitas pessoas estão resistindo ao evangelho. Nós temos que ser uma influência visível. Jesus é o maior exemplo disso. Pega aqui comigo. Jesus é o maior exemplo disso. Ele vai chamando as pessoas, fala: vem comigo e me segue. Vem Pedro, me segue, larga a pescaria. Vem Mateus, Levi, larga aí a cobrança de impostos. Quem era o Mateus, irmãos? Não é aquele ali não, aquele ali é gente boa. Quem era o Mateus, o Levi da Bíblia? Era o cobrador de impostos, era um político corrupto. Era o Marcos Valério. O Ricardo até parece com o Marcos Valério um pouco, né, esse careca aí. Misericórdia, irmão. É o Marco Varela, é o Eduardo Cunha dos dias de hoje. Era ele, o Mateus. Aí Jesus falou: larga aí, vem comigo. Mateus foi. E Mateus se converteu. E logo que ele se converteu, sabe o que Mateus fez? Ele deu uma festa, irmão. Fez um banquete. Ele aceitou Jesus, conheceu Jesus, largou aquela vida e deu uma festa. E sabe o que ele fez? Ele convidou os amigos dele. Quem era a amizade de Mateus? Lula, Dilma, sacando vento. Eram os amigos dele. Quem eram os amigos dele? Os caras que estão presos aí, os terroristas. Dá um banquete. Jesus veio à festa, é convidado para a festa. Jesus, ele vai na festa. Nós somos chamados para ser luz. Apaga a luz aí. Nós somos chamados para ser luz. Dá para apagar essa? Desliga a mesa de luz. Aqui. Quem paga? Quem pode acender a lanterna de um celular aí? Aqui desse lado. Um só. Acende essa. Olha para lá, irmãos. Lá no fundo da igreja. Quem está vendo a luz? Quem está vendo a luz, diga amém. Apaga, irmão. Apaga ela. Aí, o negócio é só chegar o dia que apaga. Isso é mágica, vaso. Faz a mágica de novo, acende. Pai do céu. Quem está vendo a luz? Apaga. Está vendo luz? Acende, irmão. E agora? Acende todas as luzes da igreja. Acende tudo. Acende de novo a luz aí, irmão. Dá para ver ainda, mas está menos destacada, sim ou não?
Porque nós somos chamados para ser luz. E a luz ela vai ser mais eficiente no meio das... Não adianta você querer ser luz aqui no meio dos crentes. Tem que ser também, claro. Mas nós temos que sair aí fora e ser luz lá no nosso trabalho, ser luz na nossa família, ser luz na festa da mesa de ceia de Natal, ser luz na festa do aniversário do sobrinho, ser luz com a família. Não tem que abandonar ninguém, meu irmão. Você tem que ser luz. Pastor, mas é um povo mundano. Vem aqui comigo. Você precisa de estrutura e ter Jesus. Eu gosto desse exemplo. Imagina uma garrafa PET. Imaginou? De Coca-Cola gelada, com a picanha cortando. Não, picanha deixa para lá. Só uma garrafa PET. Imaginou a garrafa vazia? Quem imaginou isso? Quem está vendo isso na sua mente? Uma garrafa PET vazia e tampada. Eu vou lá no meio do mar e jogo ela dentro do mar, em cima do oceano. Ela vai flutuar. A garrafa está no oceano? Sim ou não? Mas o oceano está dentro da garrafa? Esses somos nós. Nós estamos no mundo, inserido nesse mundo, sim ou não? Mas o mundo está dentro de nós? Então nós podemos ser luz. O que nós não podemos é deixar o mundo entrar dentro de nós. Mas nós temos que brilhar no meio das trevas e ganhar nossa família, nossa casa, nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, aonde a gente for. Precisamos brilhar e ser luz na vida deles. Aleluia. Aleluia. A luz mostra o caminho. A luz mostra o caminho. Terceira característica da igreja, na sua influência, como um perfume, que é a influência notada, percebida. A influência da igreja deve provocar algo nas pessoas, que elas percebam que ali chegou a igreja do Senhor. Amém? Influência invisível, sal, influência visível, a luz. Influência notada como um perfume. Estou encerrando a palavra, irmãos. Deus deu essa missão para a gente. Cronometra isso. Se passar do horário, você avisa. É só apertar aquele botão lá. É isso aí. Irmão querido, vem cá comigo. Estamos encerrando mesmo, de verdade. Só mais 60 minutos e nós terminamos. Deus deu essa missão para nós, desde quando mundo é mundo e gente é gente. Deus levantou Adão, evangelizou a Eva, teve seus filhos, foi levantando Abraão. Abraão veio, foi levantado como pai na fé. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, vem aqui, Abraão. Vem aqui, Abraão. Você, Abraão, careca. Abraão era careca. Vem aqui, Abraão. Vem aqui, Abraão. Eu estou te entregando na sua mão uma missão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te falar. Vai dar uma volta na igreja aí. Correndo, rapaz, vamos? Vai, Abraão, prega. Fala do amor de Cristo, Abraão. Evangeliza, Abraão. Vai evangelizando, Abraão. Abraão foi, Abraão fez, Abraão largou a parentela, Abraão largou seu filho Ló. Mas chegou um dia que Abraão morreu. Já morreu, Abraão, sai fora daí. Vem aqui, Elias. Elias, vem aqui. Elias, você vai ser um profeta. Vai falar para os reis. Bota o dedo na cara dos reis. Prega, fala que eu estou vindo. Anuncia o reino de Deus. Diga lá para os profetas. Mata aqueles profetas de Baal. Você vai sofrer crise, você vai ficar em depressão. Mas eu tenho uma promessa para ti. Eu vou te tirar da terra e você não vai ser morto. Você vai ser transladado. E a sua missão termina aqui. Porque agora eu vou passar a missão. Deixa eu ver, cadê o Eliseu? Eliseu, vem aqui, Eliseu. Vem aqui, Eliseu. Eliseu, vem aqui. Vou passar a missão para você, Eliseu, que era de Elias. Vai, Eliseu, prega, fala do amor de Cristo. Isso aí, assim foi vindo a história. Os profetas pregando, anunciando o Senhor Jesus, falando do amor de Cristo. E a história de uma humanidade, de um povo de Deus vai sendo contada. Até que chega um dia que Eliseu morreu. Eliseu morreu. Mas a história não parou por aí.
termina o Velho Testamento e começa o Novo Testamento. E no Novo Testamento Deus levanta os apóstolos. Vem aqui, apóstolo Paulo, que está aí na porta, vem aqui. Achei você aí, escondido. Apóstolo Paulo, vou dar uma missão para você pregar aos gentios. E convém que você saiba como vai ser sofrer pelo meu nome. Vai pregar, implantar a igreja ao redor do mundo. Vai, apóstolo Paulo, prega. E o apóstolo Paulo andou, pregou, falou do amor de Cristo, andou por todo mundo conhecido, fez 3 viagens missionárias, plantou igreja, voltou, visitou as igrejas. Aí Paulo foi julgado e morreu. Eles passaram. Diga, todos os profetas passaram. Diga, todos os apóstolos passaram. Diga assim bem forte comigo, mas a igreja ainda não passou. Levanta a tua mão direita para cima e recebe, como se tivesse Deus entregando na sua mão uma missão. Agora é a nossa vez. Os profetas passaram, os apóstolos passaram, mas essa missão continua na mão da igreja, de evangelizar, de pregar, até o dia que Ele volte para nos buscar. Aleluia! Nós não precisamos ser doutor em divindade, mestre em teologia. Nós só precisamos testemunhar daquilo que Cristo fez em nossas vidas. Pastor, não falo porque eu não sei falar, sabe sim. Repita assim comigo, Jesus te ama. Você já é um evangelista nato, irmão. Quando você vê alguém triste lá no seu serviço, fala, Jesus tem a resposta. Eu não sei qual é, mas Jesus tem uma resposta para você. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus pode transformar a tua história. Quem sabe falar isso, diga amém. Um escritor por nome Philip Schaff escreveu o seguinte: não havia sociedade missionária, nem instituições missionárias, nenhum esforço organizado nos 3 primeiros séculos. E em menos de 300 anos, a população toda do Império Romano, que representava o mundo civilizado, foi nominalmente cristianizada. Cada congregação foi uma sociedade missionária. Cada cristão, um missionário inflamado pelo amor de Cristo para converter o seu amigo. Cada cristão contou ao seu próximo, o trabalhador ao seu companheiro de trabalho, o escravo ao seu amigo escravo, o servo ao seu mestre e mestra. E a história da sua conversão, como um marinheiro conta a história do resgate de um naufrágio. E assim o povo ia sendo ganho para Jesus. Nós somos dinâmico da igreja. Isso não foi um mandamento que ficou no passado, mas um mandamento dinâmico. O ide é para os nossos dias, é indo e fazendo, é um discipulado prático, ensinando a guardar, batizando as pessoas. A igreja primitiva naquela época não tinha templo, ela se reunia nas casas. O lar, olha para mim, o lar, ele é o centro nevrálgico do testemunho do Evangelho. O lar é o lugar mais profundo onde nós podemos testemunhar o Evangelho. A igreja não tinha templo, mas ela crescia e cresceu como nunca. O que nós vamos fazer? Qual é o nosso papel como igreja em relação ao mundo? Testemunhar do amor de Cristo. Testemunhar do amor de Cristo. No nosso GC, né, William? Nós fizemos um propósito agora essa semana, porque essa semana que nós estamos entrando é tema livre. E nós conversamos entre nós e falamos assim, né? Eu vi que o Léo também lançou o desafio lá no Legas. Vamos convidar, vamos orar por 3 pessoas. Você pode fazer isso agora. Eu quero desafiar você. Quero dar esse desafio para você. Deus vai mostrar para você. Para alguns já vai mostrar agora. Existem pessoas que você ama muito, mas que não ainda têm Jesus ou que estão afastados. E eu creio que todos nós temos alguém perto de nós dessa forma. Amém? Você vai escolher pelo menos 3 dessas pessoas. Pode ser mais? Pode, mas pelo menos 3 que o Espírito Santo está mostrando para você agora. Você que está em casa pode fazer a mesma coisa.
ore a Deus e Deus vai te dar 3 nomes. A igreja está me ouvindo? Diga amém. Esses 3 nomes, você vai orar por eles. É o que nós fizemos no GC. Nós fizemos o GC para concluir na quinta. Nós vamos fazer aqui para concluir no domingo. Você vai orar por eles hoje, segunda, terça. Você vai orar. Se você puder, faça um jejum por essas 3 pessoas. Queremos ser uma igreja que influencia, sim ou não? Vai orar esses 3 dias pela manhã. Não precisa ter muito tempo de oração, que vale mais a intensidade do que o tempo. Se puder, faça um jejum, consagra o jejum por essas vidas. Na quarta-feira, você vai fazer um contato com essa pessoa por WhatsApp, uma ligação. E aí, cara, como é que você está? Qual foi? Por que tu tá nessa, sabe? Sim, do nada. Ligação talvez que faz pessoas que faz tempo que você não fala. Não sei. Deus já está mostrando no seu coração aí. Para quantos Deus já está mostrando essas vidas aqui? Deixa eu ver. Olha aí. Deus já está mostrando esses nomes. Porque é de Deus esse negócio de compartilhar a fé. Aí você vai fazer um contato. Na quinta-feira você vai fazer um outro contato. E na quinta-feira você vai falar assim: olha, eu estou fazendo um contato com você, que eu fui desafiado na minha igreja a orar por 3 pessoas que eu goste muito. E quando o pastor falou, me veio você na cabeça na hora. Falou, uma pessoa que eu gosto muito, já me veio você. Ela já vai se sentir bem honrada com isso, sim ou não? Então eu quero dizer para você que eu estou orando pela sua vida, independente de religião, de fé. Eu estou orando pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Na sexta-feira, você faz outro contato. Continua orando pela sua vida. Como é que você está? Tem alguma área específica que você gostaria que eu orasse? Porque nós estamos numa semana de orar. Lembra que eu te falei? Por 3 pessoas que a gente goste muito e você é uma delas? Aí no sábado, você já orou, você já jejuou. Enquanto você está orando e jejuando, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Como foi na vida do Cleito. Quem convenceu ele não foi eu, foi o Espírito Santo. Enquanto você está orando, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. No sábado, você vai mandar uma mensagem para ela mais à tarde. Fala, olha, e aí, como é que está a sua vida? Sabe que eu continuo orando por você, né? Então, eu queria fazer um convite para você. Eu não sei como é que você está, se você está podendo sair ou não. Se você é do grupo de risco, nós temos uma outra maneira. Você pode ver através das lives, eu te mando o link. Mas se você puder, eu queria te convidar aí na igreja, porque nós vamos ter um tempo de oração especial por essas pessoas. Nós vamos só orar, não estou te chamando para ser crente, para nada. Mas essas pessoas, eu queria tanto que você fosse, porque eu orei por você essa semana toda. A nossa família esteve orando. E você convida ele para vir à igreja, ou se não pode vir presencialmente, para ligar na live. E nós vamos ter um momento no culto do domingo que vem aqui, que nós vamos orar por essas pessoas e Deus vai transformar a vida deles em nome de Jesus. Nós vamos convidar os nossos amigos para o GC de quinta-feira. Vai entrar online lá, né? E você pode convidar para vir à igreja no domingo. Quem entendeu, diga amém. Não tinha isso programado não. O Espírito Santo mexeu comigo agora e lançou esse desafio para nós. Porque eu creio que vai haver muita salvação essa semana, através da igreja que existe para testemunhar do amor de Cristo. Se você é essa igreja viva, por favor, levanta a tua mão mais alto que você pode e dê para Jesus uma bem forte salva de palmas. Vamos adorar o Senhor.